Voltei, voltei com o velho Nietzsche. O velho Tuber com o velho Nietzsche. Falemos enquanto vivemos, né? Vamos lá. Humano demasiado humano, capítulo 1, aforismo 2. Vou fazer a leitura e depois segue o comentário, tá? Como vocês já sabem, o método. Então, o aforismo 2 tem como título Defeito hereditário dos filósofos. Ok? Vamos lá. Todos os filósofos têm em comum o defeito de partir do homem atual e acreditar que, analisando, alcançam seu objetivo. Involuntariamente, imaginam o homem como uma a eterna veritas, ou seja, uma verdade eterna, como uma constante em todo o redemoinho, uma medida segura das coisas. Mas tudo o que o filósofo declara sobre o homem, no fundo, não passa de testemunho sobre o homem de um espaço de tempo bem limitado. Falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos. Inadvertidamente, muitos chegam a tomar a configuração mais recente do homem, tal como surgiu sob a pressão de certas religiões e mesmo de certos eventos políticos, como a forma fixa de que se deve partir. Não querem aprender que o homem veio a ser e que mesmo a faculdade de cognição veio a ser, enquanto alguns deles querem, inclusive, que o mundo inteiro seja tecido e derivado dessa faculdade de cognição. Mas tudo o que é essencial na evolução humana se realizou em tempos primitivos. Antes desses 4.000 anos que conhecemos aproximadamente, nestes o homem já não deve ter se alterado muito. O filósofo, porém, vê instintos no homem atual e supõe que estejam entre os fatos inalteráveis do homem e que possam, então, fornecer uma chave para a compreensão do mundo em geral. Toda a teleologia se baseia no fato de se tratar o homem dos últimos 4 milênios como um ser eterno, para o qual se dirigem naturalmente todas as coisas do mundo, desde o seu início. Mas tudo veio a ser. Não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas. Portanto, o filosofar histórico é doravante necessário, e com ele a virtude da modéstia. Feita a leitura do aforismo 2 do capítulo 1. Ok? Muito bem. Vamos começar nossos comentários. Deixa eu botar aqui o materialzinho. Tá. Tá aí, ó. Humano demasiado humano. Velho Nietzsche. Nietzsche morreu com a minha idade, né? 56 anos. Muito bem. Então aqui, ó, é o aforismo 2, defeito hereditário dos filósofos. Capítulo 1, né? Das coisas primeiras e últimas, né? Como eu falei no vídeo passado, Nietzsche começa humano demasiado humano com essa crítica à metafísica, né? A, a cultura que a metafísica gerou e que foi, vamos dizer, que foi dominada pela narrativa cristã, pela cultura cristã. Então, o cristianismo, ele pegou todo esse legado filosófico, né, da antiguidade clássica e transformou em cristianismo.
E é por isso que a metafísica ali de Platão, né, esses caras, tinha muita força. E tem ainda muita força, porque ela serviu muito bem a narrativa cristã. E serve muito bem a qualquer narrativa religiosa que tem assim a mesma proposta do cristianismo. Reforça bem, né, a narrativa religiosa. Mas nós vamos falar sobre isso aí, né? Muito bem. Então, aqui é o título do aforismo, né? Defeito hereditário dos filósofos. Hereditário porque vem passando, né, de mestres para discípulos, né? Muito bem. Então vamos para o primeiro comentário aqui, primeira parte destacada. Vamos ver aqui o que nós podemos falar sobre esse aforismo. Então, a ilusão da verdade eterna, né? Verdade eterna do homem. Então, o trecho é esse. Defeito hereditário dos filósofos. Todos os filósofos têm em comum o defeito de partir do homem atual. Isso aqui é bem interessante, né? E acreditar que, analisando o homem atual, alcançam seu objetivo. Involuntariamente, imaginam o homem como uma a eterna veritas, ou seja, uma verdade eterna, como uma constante em todo redemoinho, uma medida segura das coisas. Mas tudo o que o filósofo declara sobre o homem, no fundo, não passa de testemunho sobre o homem de um espaço de tempo bem limitado. Está muito bem explicado aqui nas próprias palavras de Nietzsche, né? Isso aqui nem precisaria muito a gente buscar a ajuda dos universitários, né? Como no Show do Milhão. O Nietzsche ele faz uma crítica de que os filósofos, a partir do homem atual, ele pega esse homem de 4.000 anos e ele faz um destaque, né, na história do homem de 4.000 anos, que durante esses 4.000 anos até pode-se entender que não houve muitas mudanças evolutivas, grandes mudanças, né? Mas o homem não é só o homem de 4.000 anos. E o filósofo entende que esse homem, né, atual é suficiente para que ele compreenda o que é o homem. Essa é a crítica de Nietzsche. Como se esse homem, como ele fala aqui, ó, de um espaço de tempo bem limitado, essa partícula pudesse falar sobre o todo, né? Que ele coloca esse termo, né? Redemoinho, né? O redemoinho de muitas mudanças que ocorreram, e ele pega o homem atual e tenta entender o homem em toda a sua complexidade, desde o seu surgimento nesse planeta, e compreendê-lo a partir desse homem de um espaço de tempo bem limitado. Então, Nietzsche aponta o erro ingênuo, né, da metafísica tradicional. Tomar a psicologia do homem do seu tempo, ou seja, é um homem europeu, cristão, moderno, e projetá-la como a natureza humana, universal e eterna. Ao analisar a mente humana, o filósofo clássico pensa estar revelando uma essência imutável, a, a eterna veritas, quando, na verdade, está apenas descrevendo os costumes, preconceitos e condicionamentos da sua própria época e cultura, né? Esse deve ser um erro ainda bastante cometido em nossos dias, né? Com certeza. Então, esse o homem, o homem, ele é algo extremamente complexo. O ser humano, né? É extremamente complexo. Mas quando a gente tenta compreender o homem, o que costuma acontecer é a gente partir
do homem atual. Só que o homem atual, ele é extremamente, ele tem seus limites no seu contexto atual, que não dá para abarcar toda a história da humanidade. Esse é o grande problema. E por que é um problema? Porque não é uma questão de opinião, é uma questão de construção de conhecimento. E esse conhecimento, ele vai ser entendido como a verdade absoluta. Esse é o problema para Nietzsche. Então, e eu tenho que toda hora falar isso porque a crítica de Nietzsche é voltada para o cristianismo, mas não somente o cristianismo, mas todos aqueles que se comportam com essa perspectiva que se comportava o cristianismo na sua época, de uma ética moral dominantes, entendeu? Uma cultura dominante, de que a verdade só pode sair dali. Então, mas não é só o cristianismo que faz isso, como eu já falei várias vezes. Então, toda e qualquer instituição, grupo, qualquer coisa que seja, que tenha essa perspectiva existencial, tem que ser criticado, né? E tem que ser evitado. Então, aqui no contexto de Nietzsche, é o cristianismo como instituição, tá? Então, entende-se que esse homem atual, é possível retirar dele a compreensão do que é o homem em sua essência. E isso é um erro. E é um erro hereditário, como ele diz. Ele chama de defeito hereditário, porque vai passando de um mestre para o seu discípulo, e assim vai. Aí se cria o quê? Um círculo vicioso. Então, eu lembro que eu estava vendo, acho que foi um podcast, de uma discussão de um ateu com um cristão. E o cristão, quando ele ia defender a fé dele, ele defendia dessa forma, bem parecida aqui com essa crítica que Nietzsche faz, de que o sujeito, a instituição, né, aquele grupo ali, ele olha para a atualidade e tenta criar uma verdade absoluta a partir da atualidade. Isso é um erro, é um defeito. Não se pode criar uma verdade absoluta, até porque não existe, né, para Nietzsche, verdades absolutas, mas se você acredita que existem verdades absolutas, você não deveria, pelo menos não deveria, começar a tentar construí-la a partir da atualidade, porque a atualidade não é o todo. Então, para você criar uma verdade absoluta, no mínimo, você deveria o quê? Fazer um apanhado geral, né? Que amplie a perspectiva e não só ficasse preso à atualidade. E esse rapaz que defendia a sua fé, ele defendia como se o homem praticamente fosse uma criação da narrativa cristã, entendeu? Aí o seu oponente, o ateu, ele falava assim, pô, e as outras civilizações? Não te interessa? As da antiguidade, pré-cristãs, não te interessa? Ele, não, claro que interessa. Mas assim, todas elas estavam erradas. E só quem está certa é o cristianismo. E os persas? E os hebreus? Os gregos? Os romanos? E tantas outras civilizações do passado, né? De uma antiguidade pré-cristã. E o cristianismo nada mais é do que a reunião de todo esse legado cristianizado. O cristianismo ele não inventou nada. Não tem nenhuma invenção no cristianismo. Não existe nenhuma revelação transcendental no cristianismo. Faz parte de uma assimilação cultural bem ampla, mas que essa amplitude assimilada ela vai ser reduzida numa narrativa cristã como se fosse uma revelação transcendental, de maneira que se torne a verdade absoluta. Só que já são aí mais de 2000 anos de cristianismo, e para o fiel, principalmente para o fiel, ele vai entender que o cristianismo
ele detém toda a verdade absoluta, vou dizer assim, de todo o legado da humanidade. Ele está inserido nessa cultura, está sujeito, submisso a essa cultura e não consegue fugir dela. Então, toda vez que ele vai analisar as coisas, é por esse viés. E a proposta de Nietzsche é justamente, né, essa liberação, né, a grande liberação. É você sair dessa cultura dominante, principalmente dominante sobre você, sobre seus atos e seus pensamentos, para que você possa realmente descobrir algo que esteja muito além dessa grande bolha que você está inserido. E repito, não é só o cristianismo, tá? Não é só o cristianismo. É tudo aquilo que se põe de uma forma totalitária sobre o indivíduo, de maneira que o indivíduo não consegue mais pensar por si mesmo, não consegue tomar decisões por si mesmo, mas sempre orientado por um viés que o domina. Beleza? Ó, falei muito aqui, hein? Tem muita coisa aqui. Vamos lá. Segundo ponto aqui. Então, a falta de sentido histórico e a ilusão do dever. Então, ó, falta de sentido histórico é o defeito hereditário. Então, a falta de sentido histórico. No aforismo 1, ele não fala sobre a filosofia da história, né? Para contrapor a filosofia metafísica, né? Então, o defeito hereditário de todos os filósofos é justamente a falta de sentido histórico. Inadvertidamente, muitos chegam a tomar a configuração mais recente do homem, tal como surgiu sob a pressão de certas religiões e mesmo de certos eventos políticos, não é só religião, como a forma fixa de que se deve partir. Não querem aprender que o homem veio a ser. Palavra sagrada para Nietzsche. Não querem aprender que o homem veio a ser. E que mesmo a faculdade de cognição veio a ser. Então, resumindo aqui, tudo veio a ser. Né? É o devir nietzschiano. Muito bem. O defeito hereditário é a cegueira para o processo de construção e transformação, ou seja, o vir a ser ou o devir. São sinônimos, tá? Então, justamente o defeito de todos os filósofos, segundo Nietzsche, é eles o devir, ignorarem o processo histórico, o processo de evolução humano, e entender que o homem atual, que está em processo de evolução, entendeu? Porque tudo é um vir a ser. Para Nietzsche, tudo é um vir a ser. O homem do século XXI também está dentro de um processo de evolução. Não está acabado e nem vai. E não é porque existe um projeto que visa um fim. Não é um projeto teleológico, entendeu? Mas é só como as coisas acontecem. Tudo é sempre um vir a ser eterno. E o defeito do filósofo, o defeito é justamente não compreender esse movimento do dever e entender que o momento que ele existe pode ser destacado de todo esse movimento e se tornar uma verdade absoluta, entendeu? Essa é a grande crítica, né? Então, o homem não foi criado pronto por Deus, nem possui uma razão abstrata que caiu do céu. Tanto o corpo humano quanto a própria capacidade de pensar, julgar e raciocinar foram esculpidos lentamente pela história. É um processo histórico, pela biologia, pela política e pelas religiões. A razão humana tem uma história de formação e adaptação. Ela não é um dado absoluto. Então, o homem não é algo que foi dado por Deus ou pelos deuses.
Nietzsche reconhece que essa crença metafísica, ela foi muito importante, entendeu? Mas ela foi, tipo assim, ela foi necessária durante um momento. Então, como as coisas estão sempre em evolução, é preciso caminhar, é preciso avançar. O problema é que certas religiões, certos eventos políticos transformam uma ideia numa ideia fixa, já dizia o próprio Machado de Assis. A ideia fixa se torna o pressuposto, se torna a verdade absoluta, de maneira que você não consegue mais avançar. E cada vez mais você inserido nesse contexto, submisso a isso, você entende que realmente aquilo é a verdade absoluta. E sendo a verdade absoluta, todo o seu pensar, raciocinar, fica preso a essa verdade absoluta. Não consegue avançar. Entendeu? Eu sei que aqui, de repente, vem um cristão mais conservador e escuta isso, vai ficar com pena de mim. Pô, você vive no engano. E é compreensível, sim. Por quê? Existe sobre essas pessoas uma ditadura da verdade, entendeu? Mas, ao experimentar a suspeita, né, para relembrar aqui, né, a, ao comentário da Alice, né, quando você coloca tudo isso sob suspeita, você começa a descobrir falhas, entendeu? E é por isso que essa liberação, como ele diz, né, essa liberação é traumática. Poxa, é como se você tivesse sendo expulso da sua casa, do lugar que você sempre viveu, e você é expulso, porque ali era só uma fantasia, tá? Eu falei, ó, qualquer dúvida, até pode botar lá. Quiser me corrigir também, fica à vontade, porque eu sou um estudante como vocês, tá? Não existem especialistas, já dizia Nietzsche. Não existem especialistas, tá? Não caiam nessa, tá? Não caiam nessa. Muito bem. Então, vamos pro próximo quadro, né? O próximo quadro é a crítica à teleologia, palavra também importante na filosofia nietzschiana. E o engano de 4.000 anos, né? Nós já falamos aqui um pouquinho. Então, vamos lá. O filósofo, porém, vê instintos, olha que interessante, no homem atual e supõe que estejam entre os fatos inalteráveis do homem. Isso aqui é muito interessante que ele fala. A gente fala assim, ó, que o filósofo, ao analisar o homem atual, né, ele confunde instintos com fatos inalteráveis. Ou seja, ele pega um elemento do homem que não passa de um instinto. Tipo, não passa é, de um modo, de um modo humano dentro de uma necessidade contextual. E ele entende que aquilo ali seria um fato inalterável. Ele pega muitos instintos, que são coisas passageiras, momentâneas, ou contextual, né? De uma necessidade naquele momento, e acaba confundindo isso com um elemento da essência humana. Aí já degringolou tudo, né? Então, toda a teleologia se baseia no fato de se tratar o homem dos últimos 4 milênios como um ser eterno, para o qual se dirigem naturalmente todas as coisas do mundo desde o seu início. Aqui é aquela crítica, né, que assim como existe uma origem transcendental, existe também um destino transcendental para o homem. É como a teleologia fala disso. É como se o ser humano fizesse parte de um projeto transcendental. Então,
Nós estamos aqui trilhando para cumprir esse projeto. Então, a teleologia tem a ver com a finalidade. Existe um fim. Estamos caminhando para um fim já pré-determinado pela divindade. E Nietzsche não concordava com isso, e justamente isso é o engano. Era o auto-engano de muitos filósofos. Então, Nietzsche faz uma observação antropológica agudíssima. A maior parte da evolução biológica e psicológica da espécie ocorreu em tempos pré-históricos, os tempos primitivos. A civilização recente, os últimos 4.000 anos, é apenas uma casca fina sobre um organismo muito mais antigo. A partir dessa miopia temporal, os filósofos criaram a teleologia, que é a crença vaidosa de que o universo inteiro foi desenhado e construído com o objetivo final de produzir o homem moderno. Nietzsche ridiculariza essa centralidade do ser humano no cosmos. Olha só, o homem, ali, vamos pegar século XVIII, XIX, tem um avanço, sabe? Um avanço bem significativo em tudo. Então, é muito natural que o homem se torne um ser vaidoso. Ele começa a se enxergar, não naquele momento, né? Vários momentos também do passado, isso vai acontecer e toda hora acontece, né? O homem vai se entender como a joia da criação, né? Então, a partir disso, o homem entende que tudo que existe no mundo, visa um projeto voltado para esse ser, que somos nós. E existe um projeto que nós, evolutivo, né, que seja, mas um projeto voltado para o nosso aperfeiçoamento e que visa um fim de excelência, vamos dizer assim. Então, essa é a narrativa teleológica. E para Nietzsche isso é uma grande farsa, uma grande ilusão. Você caiu no conto do vigário. Você está sendo enganado, meu amigo. Isso não existe. E por que isso? Assim, eu posso até adiantar, porque Nietzsche vai identificar em outras civilizações muito mais antigas e muito mais evoluídas na questão de existir nesse mundo, vou dizer assim, muito mais evoluída, entendeu? E sem a tecnologia que nós temos, sem conhecimento do próprio planeta que nós temos hoje, entendeu? Então, não existe um projeto que começou lá nos primórdios e avança para esse fim de excelência. Não, isso é uma crença que acaba prejudicando a compreensão da própria existência, entendeu? Muito bem. E o último quadro aqui, para te fechar esse aforismo, a ruína do absoluto e a virtude da modéstia. Mas tudo isso veio a ser, não, isso aqui é um dogma nietzschiano, não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas. Portanto, o filosofar histórico é doravante necessário, e com ele a virtude da modéstia. É o que eu sempre falei, e quem me conhece sabe disso. O conhecimento, o filosofar, ele pressupõe modéstia, humildade. E na maioria das vezes acontece o contrário, como aconteceu com esses filósofos que Nietzsche critica. Na verdade, em vez de todas essas descobertas filosóficas que a gente vem fazendo ao longo da existência humana, produzisse humildade, na verdade, ela produziu vaidade. Mas uma vaidade que foi gerada por um engano, de acreditar que o homem é a joia, né, é a joia da existência
e que está dentro de um processo, de um projeto que, que tem como objetivo um final de excelência para o homem. Então, essa ideia, essa ideia, meus amigos, minhas amigas, fez com que gerassem os piores regimes totalitários do século XX, como o nazismo, o fascismo, o comunismo, entendeu? São regimes extremamente totalitários, que não aceitam o contraditório. Na verdade, se exige o fim do contraditório. Eles se entendem verdades absolutas. Tenta discutir com essa turma fascista, neonazista, comunista. Tenta discutir com eles. E você vai ver que os pressupostos deles são inquestionáveis. Eles entendem que existem fatos eternos e que existem verdades absolutas. É claro que tem sempre ali pessoas que ainda comungam essas ideias e que têm uma postura mais moderada, tentando criar um neo, né? Um neo para fazer com que aquela ideia permaneça viva, mas de uma forma tolerante, que é quase que impossível, né? Quase que impossível, não, é impossível, né? Muito bem. Só para dar um exemplo, toda vez que eu discutir com esse tipo de pessoa, e não só desses três regimes totalitários que surgiram no século XX, eu só pontuei porque são regimes totalitários, mas outras formas de pensamento também bem radicais, toda vez que eu discutir, eles pararam de falar comigo. Eles interromperam qualquer tipo de relação comigo, porque não aceitam. Não aceitam. Entendeu? Muito bem. Então, o aforismo fecha com duas frases mestra da filosofia nietzschiana. Como eu falei, que é o tudo veio a ser e não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas. Isso é o dogma. Se Nietzsche. Nietzsche também tem dogmas, mas são dogmas contra os dogmas, né? Então, tudo veio a ser, é o devir nietzschiano, e não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas. Não existe nada em absoluto, nada em essência, nada que não possa ser superado em algum momento que precisa ser superado, entendeu? Então, tanto os conservadores quanto o, o cara da esquerda radical, que não quer abrir a mão de suas ideias, é a mesma coisa para Nietzsche, entendeu? É a mesma coisa. Vai causar o mesmo problema e, e só vai atrasar as superações que são necessárias para a existência. Então, se tudo é resultado do tempo, da transformação e da história, a filosofia precisa o quê? Abandonar o orgulho de querer ditar leis universais ou dogmas divinos. O filosofar histórico exige a virtude da modéstia, a humildade de reconhecer a finitude, a contingência e o caráter provisório de todo conhecimento humano, entendeu? Então, aquele, aquela, aquele homem e aquela mulher radicais que cada vez aumenta mais no mundo, que não conseguem ter essa percepção da existência, eles prejudicam a si mesmos, como o próprio avanço da humanidade, se eles ocupam posições de poder, entendeu? Então, até mesmo quando a gente for escolher os nossos líderes políticos, é preciso ter essa perspectiva nietzschiana. Qual o sujeito que a gente pode colocar no poder, qual o homem, qual a mulher que a gente pode colocar no poder, que não tenha
essa perspectiva fechada, ou melhor, não tem nenhum tipo de perspectiva, mas ela está fechada na sua ideologia, está fechada nessa bolha que a domina. Qual? É difícil encontrar, tanto à direita quanto à esquerda, muito menos no centro. Então nós temos que ali pensar na sociedade esses tipos, para que esses tipos possam chegar ao poder. Utopia? Talvez, mas do jeito que tá difícil, hein? Tá difícil, minha gente. Pois bem, à guisa de conclusão, poderíamos dizer o seguinte: o vício dos filósofos é achar que o homem de hoje é uma essência eterna, verdade eterna, né? E que a razão humana sempre existiu, né? A razão sempre existiu na metafísica. Nietzsche demonstra que o homem e sua inteligência são produtos históricos de um longo processo de evolução. Por isso, a filosofia precisa do método histórico para desconstruir as verdades absolutas com modéstia. Ok? Seria aí uma conclusão, um resumo aí desse aforismo. E a questão é essa daí, que eu vou colocar lá, né? Tá? Mas quem quiser fazer um print aí, quem quiser refletir, tá, minha gente? Então, foi isso aí, o vídeo de hoje. Encerramos por aqui. Até a próxima, ok? Em pé.